Um grupo de heróis é convocado para outro mundo e eles são recebidos por uma princesa. Eles têm seus poderes avaliados e todos recebem habilidades únicas, como a técnica da espada sagrada e a capacidade de usar todos os tipos de magia. Então, conhecemos Mukoda Tsuyoshi, e quando ele é avaliado, ele tem uma habilidade estranha de compras online. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ouvir isso, pensando que sua habilidade é inútil, e se pergunta se ele tem algo mais, mas é informado de que essa é sua única habilidade única. Ele fica arrasado e se pergunta por que os outros obtiveram habilidades tão poderosas. Apesar disso, é dito a ele que ainda precisará ter uma audiência com o rei. Antes de continuar essa história, eu vejo que pouquíssimas pessoas que assistem os vídeos aqui do canal são inscritas. Se você curte os vídeos do canal, se inscreva para nos motivar. Continuando, os heróis têm uma audiência com o rei e ele explica que seu reino tem sido atacado pelo rei demônio e pede sua ajuda. 3 heróis rapidamente se oferecem para ajudar, mas Mukoda Tsuyoshi decide que não tem vocação para ser herói e pensa que só atrapalha. Ele diz que só quer ter uma vida simples. Ele acaba saindo e eles até o enviam com 20 moedas de ouro na cidade. Ele começa a chamar a atenção das pessoas com sua roupa estranha. Então ele rapidamente compra uma nova. Ele começa a explorar o mundo e acaba conseguindo um quarto. Ele fica aliviado por ter decidido não ser um herói e acha o rei suspeito com a forma como são luxuosos. Ele decide que deve deixar o reino assim que puder. Mukoda Tsuyoshi verifica suas habilidades e vê que tem uma habilidade de armazenamento de itens e uma habilidade de avaliação. Ele tenta usar sua habilidade de compras online, mas nada acontece. Ele se pergunta como sua habilidade funciona e acaba tocando nela, o que abre uma página para sua loja online. Mukoda Tsuyoshi tenta usá-la para pedir água e comida, mas na hora de finalizar a compra, é solicitado dinheiro. Ele descobre que pode depositar suas moedas na tela e, depois de confirmar o pedido, uma embalagem aparece instantaneamente com seus itens. Mukoda Tsuyoshi fica feliz por descobrir que sua habilidade é realmente útil. Ele descobre que uma moeda de ouro vale cerca de 100 e que as 20 moedas que recebeu seriam suficientes para uma família viver por 3 meses. No dia seguinte, Mukoda Tsuyoshi encontra uma carona para sair do reino. No caminho, ele encontra um comerciante. Depois de conversar com ele, descobre que sua habilidade de armazenamento de itens é muito rara, com apenas uma em cada 1000 pessoas tendo acesso a ela. Ao ouvir isso, Mukoda Tsuyoshi pergunta sobre a habilidade de avaliação e o homem revela que ela é ainda mais rara, pois apenas heróis convocados de outro mundo podem possuir essa habilidade. Mukoda Tsuyoshi fica nervoso ao ouvir isso e tenta não ser suspeito. O homem pergunta a ele para onde ele está indo. Ele está indo em direção ao próximo reino e Mukoda Tsuyoshi diz a ele que está tentando chegar lá também. O homem diz a ele que sair é uma decisão inteligente porque o reino está prestes a ser destruído e há rumores de que as fronteiras estão prestes a fechar. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ouvir isso e no final sua carruagem acaba sendo suspensa no bar local. Mukoda Tsuyoshi descobre que os serviços de carruagem foram interrompidos para que as pessoas não possam fugir para os países vizinhos, porque se as pessoas fugirem, o exército do reino diminuiria de tamanho. Os homens sugerem que eles devem sair enquanto ainda podem. Mukoda Tsuyoshi se preocupa com os monstros que pode encontrar, então acaba indo para a guilda de aventureiros e solicita uma escolta para sair do reino. O atendente lhe diz que, como ele está a pé, levaria vários dias, então o custo seria de 8 ouros. Mukoda Tsuyoshi fica alarmado com o preço, mas vendo que não tem outras opções, concorda com o preço. O atendente chama um aventureiro e conhecemos Werner, um aventureiro classificado como mar. Eles negociam a missão e Mukoda Tsuyoshi oferece comida durante a jornada. Eles se preparam para partir no dia seguinte. Werner apresenta o resto de sua equipe: Vincent, o espadachim, Rita, a exploradora, Ramon, o mago e Fan, o curandeiro. Eles param para descansar e Mukoda Tsuyoshi prepara comida, surpreendendo a equipe com sua habilidade de armazenamento e com seu fogão mágico. Em um flashback, vemos que o lojista tentou vender a ele um fogão mágico por 50 ouros, mas ele acabou encontrando um fogão barato e horrível em sua loja online. Ele acaba fazendo sopa e sanduíches, que a equipe adora, mesmo que a sopa seja apenas instantânea. Eles acham um pão super macio, chamando de melhor pão que já provaram, e estão felizes por terem aceitado essa missão. O grupo continua sua jornada, mas é atacado por alguns monstros. Werner e Vincent conseguem eliminá-los rapidamente, mas Mukoda Tsuyoshi fica assustado com a cena. Quando eles são curados, Rie informa que há um javali vermelho à frente. Eles discutem como lidar com isso, mas de repente ele aparece e Mukoda Tsuyoshi fica chocado com seu tamanho. Werner diz para ele se proteger e eles partem para a batalha contra o javali. O javali é derrotado e Mukoda Tsuyoshi fica impressionado com a força deles. Eles acabam esfolando o javali por sua pele e chifres, mas há muita coisa para carregar, então Mukoda Tsuyoshi sugere colocar a carne em seu armazenamento. Eles decidem parar para jantar e o grupo está ansioso para comer a comida de Mukoda Tsuyoshi. Eles se aglomeram na lavagem, mas Mukoda Tsuyoshi
Tsuyoshi fica preocupado, dizendo que fica envergonhado, mas na realidade ele não quer revelar sua habilidade especial. Ele começa a cozinhar, combinando bacon, repolho, batatas e até adicionando salsichas para criar um ensopado delicioso. Ele distribui as tigelas para todos, e enquanto comem, Mukana se pergunta se não está de acordo com o gosto deles, mas logo eles estão se empanturrando e todos pedem por mais. Mukoda Tsuyoshi fica surpreso por eles terem gostado tanto e Ramon revela que normalmente comem carne seca e pães duros quando estão viajando. Hita até sente seu corpo em melhor forma graças à refeição. Mukoda Tsuyoshi acha isso um pouco estranho e decide usar sua habilidade de avaliação. Ele fica chocado ao ver que Hita tem estatísticas aumentadas e quando avalia a comida, vê que ela concede um bônus. Mukoda Tsuyoshi começa a ficar preocupado pensando que se alguém descobrir, ele pode estar em perigo. Então está determinado a manter isso em segredo. Mas há uma besta observando-os dos arbustos. O grupo continua em sua jornada. Alguns dias longe do próximo reino, eles acampam em uma floresta e Mukoda Tsuyoshi decide cozinhar um pouco da carne de javali para o jantar. Ele começa a preparar a carne, cortando-a em pedaços e usando molho especial de sua loja para temperá-la. Quando começa a cozinhar, os outros ficam impressionados com o cheiro e até atrai a atenção da besta. Quando Mukoda Tsuyoshi termina, os outros o olham maravilhados enquanto experimentam. Eles ficam imediatamente impressionados, nunca tendo provado algo assim antes. Todos elogiam Mukoda Tsuyoshi, mas ele apenas agradece seu molho secreto. Enquanto Mukoda Tsuyoshi discute seu método de cozimento, seus rostos de repente se transformam em medo, e a besta emerge de trás dele. Eles ficam chocados ao ver um Fenrir e ele fala com eles exigindo ter um pouco da carne. Mukoda Tsuyoshi rapidamente lhe dá um prato e ele come com uma única mordida, exigindo mais. Makana pede que ele espere enquanto prepara mais, e a besta concorda. Mukoda Tsuyoshi prepara rapidamente mais carne em um prato enorme, mas a besta devora tudo e exige mais. Mukoda Tsuyoshi continua cozinhando enquanto a besta continua comendo e exigindo mais. Depois de cozinhar novamente, a besta fica finalmente satisfeita. A besta fica impressionada que Mukoda Tsuyoshi conseguiu satisfazê-la e decide formar um contrato familiar com ele. Mukoda Tsuyoshi acha que é uma má ideia e tenta recusar, mas a besta o encara intensamente e ele não consegue recusar. Seus amigos o encorajam e ele concorda relutantemente. A cabeça da besta começa a brilhar e os dois formam o contrato. Com isso, a besta diz a Mukoda Tsuyoshi que agora ele é responsável por cuidar dele, esperando 3 refeições por dia, deixando Mukoda Tsuyoshi chocado com o que ele se meteu. Como parte do contrato, a besta pede que Mukoda Tsuyoshi lhe dê um nome. Mukoda Tsuyoshi tenta pensar em nomes comuns de cães, mas a besta não fica impressionada. Vendo-o como um Fenrir, Mukana sugere Fel, e a besta concorda. Enquanto a festa continua, as pessoas os evitam e o Warner se preocupa que eles não consigam passar pela fronteira. Hita explica que é uma lenda onde um Fenrir destrói todo o país e Franco diz que definitivamente aconteceu. Mukoda Tsuyoshi começa a se preocupar, mas Fel diz a ele que destruirá qualquer um que mexer com eles, mas isso só os deixa mais nervosos. Eles fazem uma pausa para o almoço e, quando Mukoda Tsuyoshi vai preparar a comida, percebe que está sem carne. Quando Fel exige carne, Mukana diz que ele come demais e pede que ele pegue sua própria comida. Fel concorda e segue sozinho para a floresta, deixando o resto da festa. Fel logo volta trazendo um pássaro de pedra e Werner fica surpreso dizendo que é um monstro de classificação de cerveja que eles normalmente teriam dificuldade em derrotar. As garras de Beacon são valiosas e Fel permite que eles adicionem os materiais desde que ele consiga a carne. Mukoda Tsuyoshi começa a preparar o almoço tratando como frango e usa molho teriyaki para dar sabor. Ele serve a festa e Fel se pergunta sobre sua parte. Mukoda Tsuyoshi diz a ele que, como ele come muito, precisará esperar até o final e ele pacientemente espera a sua vez. Mukoda Tsuyoshi faz uma porção enorme para Phil e ele a come feliz. Depois disso, a festa chega à fronteira do reino de Venom, onde os guardas estão em alerta e Werner diz que eles estão se preparando para o filme. Ele os manda esperar enquanto ele desce para explicar a situação. Mukoda Tsuyoshi se pergunta se vai ficar tudo bem e eles acabam completamente cercados. O comandante se preocupa em deixar entrar uma besta que pode destruir um país, mas Mukoda Tsuyoshi diz a Fel para não causar problemas e ele diz que só destruirá aqueles que os prejudicarem. Os soldados ficam surpresos que ele possa falar e o comandante acaba concordando em deixá-los entrar. Quando entram, a festa mostra seus cartões da guilda, mas Mukoda Tsuyoshi não tem um, então ele é forçado a pagar para entrar. Finalmente, eles entram e Werner avisa Mukoda Tsuyoshi que as pessoas vão atrás dele quando souberem que ele tem um familiar lendário. Mukana se desespera pensando que havia escapado da política, mas diz que não ficará por muito tempo, planejando continuar viajando e ganhando dinheiro usando sua habilidade única de loja que Werner sugeriu. Mukoda Tsuyoshi considera a guilda de mercadores, mas Vincent aponta que os aventureiros mortos seriam capazes de ajudar com a esfola e compra dos materiais das bestas
festas que Fel caça. Okada luta para decidir, mas Franka diz que, embora não seja comum, é possível se registrar em ambas as guildas. A festa segue para a cidade e Mukoda Tsuyoshi é atingido com outra taxa. Há um criado que o cumprimenta imediatamente e o convida a conhecer o conde como um domador de feras lendário. Mukana não quer ir e tenta recusar, mas o homem insiste que ele venha com ele. No entanto, quando Fel se aproxima, ele ameaça o homem, que foge aterrorizado. Werner se preocupa em fazer um inimigo, mas Fel diz que pode lidar com qualquer coisa que jogarem contra eles. Vincent sugere que precisariam de um dragão para enfrentar Fel. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao saber que existem dragões, e Fel concorda que um dragão seria a única coisa que poderia igualá-lo, dizendo que já lutou contra um há 400 anos. Werner consegue que Mukoda Tsuyoshi aprove o trabalho deles, e Makana fica surpreso por entender a linguagem, achando que deve ser uma habilidade que os heróis são convocados. O grupo agradece por toda a comida deliciosa e segue caminhos separados. Mukana vai para a guilda dos mercadores, e as pessoas ao redor tentam evitá-lo. Quando ele entra, todos se voltam para ele nervosamente ao ver Fel. Mukana pede para se juntar à guilda, e o funcionário explica que existem 5 níveis de mercadores, o que determina o nível de taxas e impostos. Ela oferece a ele o nível ferro e entrega seu cartão de guilda. Mais tarde, Mukoda Tsuyoshi descobre que as feras não são permitidas no albergue, mas Fel está mais interessado no que terá para o jantar. Mukana começa a preparar a carne, mas de repente tem um desejo por arroz, então ele pega outro fogão de sua loja enquanto cozinha. Fel observa com entusiasmo enquanto ele finaliza com um molho, e Fel devora, achando delicioso. Mukoda Tsuyoshi lhe dá outro bife, mas Fel percebe uma mudança no sabor. Mukoda Tsuyoshi revela que tem molhos diferentes, e Fel fica surpreso que a mesma carne possa ter um sabor completamente diferente. No final, Fel realmente gosta do sabor do alho. Bukata cozinha para si mesmo, fazendo uma tigela de carne deliciosa e ficando impressionado. Enquanto Mukoda Tsuyoshi se prepara para descansar à noite, ele rapidamente prepara as mercadorias que planeja vender no dia seguinte. Mukoda Tsuyoshi volta para a guilda dos mercadores querendo vender alguns de seus produtos. Quando o funcionário verifica o que ele tem, ela fica chocada e foge. Mukoda Tsuyoshi se pergunta se há um problema, mas ela acaba convidando-o para dentro. Ele se encontra com o mestre da guilda, que examina suas mercadorias. O mestre da guilda diz que a qualidade de seu sal e pimenta é excepcional, até mesmo para um rei, e se pergunta como Mukoda Tsuyoshi conseguiu tal produto. Descobre-se que ele apenas comprou em sua loja, mas Mukoda Tsuyoshi diz que encontrou durante suas viagens, e o mestre da guilda respeita sua privacidade. O mestre da guilda oferece para comprar tudo por 14 ouros, chocando Mukoda Tsuyoshi, porque custou apenas 5 cobres cada. Ele considera a taxa de câmbio. O mestre da guilda acha que ele está relutante e acaba oferecendo ainda mais dinheiro, aumentando sua oferta até 17 ouros, e Mukoda Tsuyoshi aceita o acordo. Ele não consegue acreditar como é fácil ganhar dinheiro e agora não precisará se preocupar em ganhar dinheiro por um tempo. Ele segue para a guilda dos aventureiros e a atmosfera é completamente diferente. Ele diz à atendente que quer se juntar, mas ela está desinteressada e apenas entrega um formulário para ele preencher. Depois que ele preenche, ela lhe entrega seu cartão, dizendo que ele começa no grau G e ele se pergunta se poderia ter uma explicação sobre a guilda. A garota explica que os aventureiros são classificados de G a S e que ele pode realizar missões até um nível acima do seu e que a guilda não se responsabiliza por quaisquer ferimentos ou mortes. Mukoda Tsuyoshi verifica o quadro de empregos e encontra uma missão fácil de coleta de ervas para começar. No dia seguinte, Mukoda Tsuyoshi começa a se preparar para sua missão, mas Fel olha para ele com raiva, exigindo que é hora do café da manhã. Os dois chegam aos campos, mas Fel diz que ainda está com fome e que não há ingredientes suficientes. Então Mukoda Tsuyoshi diz a ele para ir caçar novamente. Fel concorda, mas se preocupa com a segurança de Mukoda Tsuyoshi se ele não estiver por perto, dizendo que pode sentir que há monstros por perto. Fel diz para Mukoda Tsuyoshi não se preocupar e lança uma barreira protetora sobre ele antes de correr, dizendo a Mukoda Tsuyoshi para ter o almoço preparado para ele. Mukoda Tsuyoshi começa sua busca procurando por suas ervas, mas não é uma tarefa fácil para ele, pois ele pode usar sua em sua loja, que acaba sendo espaguete. Enquanto prepara a refeição, Fel retorna com um pássaro rocha dizendo que gostou do teriyaki do outro dia. Ele diz que caçou outros monstros também, mas não conseguiu trazê-los todos de uma vez, mas Mukoda Tsuyoshi diz a ele que eles podem pegá-los depois. Mukoda Tsuyoshi termina de preparar o espaguete, mas lembra do ingrediente final, pegando o queijo parmesão. Fel acha o espaguete estranho, mas Mukoda Tsuyoshi explica que é comida de seu próprio mundo. Quando Fel experimenta, ele fica agradavelmente surpreso e gosta, mesmo que não tenha tanta carne. Mukoda Tsuyoshi diz a ele para experimentar o pó de queijo, e Fel fica impressionado com o sabor mais rico. Phil acaba fazendo uma bagunça, sujando-se com o molho, enquanto Mukoda Tsuyoshi ri da cena. Mukoda Tsuyoshi fica de repente
extremamente chocado quando vê a montanha de monstros que Fel caçou. Há todo tipo de monstros e Mukoda Tsuyoshi começa a empurrá-los para dentro de seu armazenamento. Ele se pergunta se tudo é comestível quando reconhece um orc, mas Fel lhe diz que os orcs são considerados iguarias, que ele deve ter tido sorte. Ela paga 9 pratas pelas ervas. Mukana então pergunta sobre a venda de monstros, surpreendendo a garota, mas ele aponta para Fel e a garota fica chocada ao vê-lo. Ela rapidamente recupera a compostura e o encaminha para o açougue da guilda. Mukana tira um orc e o açougueiro se preocupa com o espaço, então eles vão para os fundos. O açougueiro diz a Mukoda Tsuyoshi que ouviu falar sobre ele pelos rumores na cidade. Mukoda Tsuyoshi puxa a montanha de monstros, chocando o homem com a quantidade que também há alguns monstros de rank alto do ar. Mukoda Tsuyoshi pede para que ele esfolhe todos os monstros, dizendo que vai vender todos os materiais, exceto a carne. Com tantos monstros, o açougueiro diz para ele voltar no dia seguinte. Mukoda Tsuyoshi pede para ele esfolar um dos monstros. Então, para terem algo para jantar, o homem prepara um dos orcs para ele. Mukana começa a preparar o jantar e aprendemos que sua habilidade de armazenamento pode manter sua comida fresca. Ele corta a carne do orc em pedaços, reveste com farinha e frita. Ele termina com um pouco de molho que sobrou do almoço. Fel devora a comida dizendo que a carne de orc é muito mais macia do que a carne de javali normal. Mukoda Tsuyoshi fica com nojo da imagem do orc, mas quando prova, fica agradavelmente surpreso, aprendendo a não julgar as coisas antes de experimentá-las. Na manhã seguinte, Mukana volta para o açougue. Há uma montanha de fabricação. O homem também lhe entrega algumas pedras demoníacas que contêm poderes mágicos e são deixadas por monstros de classificação A. O homem lhe diz que as pessoas da cidade têm falado sobre ele, debatendo se Fel é realmente um fanrieiro ou apenas um grande lobo. Enquanto Mukoda Tsuyoshi caminha pela cidade, ele pode ouvir as pessoas debatendo e pensa que é hora de partir e diz a Fel que eles não devem ficar no mesmo lugar por muito tempo. Fel diz que não se importa, mas diz que está com fome novamente depois de ver a montanha de carne. Os dois saem da cidade e encontram um lugar para acampar. Quando Mukoda Tsuyoshi vai preparar o jantar, ele decide tratar Fel com um banquete, já que ele lhe fez tanto dinheiro. Ele mostra sua loja a Fel, mostrando-lhe todas as carnes de seu mundo, e de repente Fel pensa que está chovendo, mas é realmente sua saliva vendo as opções. Mukoda Tsuyoshi pede uma variedade de alimentos e cria um prato misto de carne de seu mundo. Fel fica surpreso com as diferentes texturas e sabores, nunca tendo comido esses alimentos antes. Mukana prepara o prato principal, cozinhando vagil negro japonês, mas Fel fica desapontado com seu tamanho pequeno. No entanto, quando ele prova, fica instantaneamente impressionado, e Mukoda Tsuyoshi lhe diz que vem de uma vaca criada especialmente. Depois de sua festa, Fel fica energizado. Ele até poderia derrotar um dragão. Mukoda Tsuyoshi fica preocupado ao ouvir isso e usa sua habilidade de avaliação nele. Ele fica chocado ao ver que Fel tem um grande impulso em todas as suas estatísticas. Com toda a sua energia, Fel decide ir caçar, mas Mukoda Tsuyoshi se preocupa em ficar sozinho. Fel lança sua barreira nele, dizendo que seria suficiente para parar o fôlego de um dragão, e sai correndo. Mukoda Tsuyoshi é deixado para trás e confia na barreira de Fel. Ele apenas prepara sua cama e vai dormir. Fel entra em um frenesi pela floresta, matando um pássaro rocha com um único golpe, usando magia elétrica para destruir um veado gigante. Há uma besta quimera que aparece, mas Fel lança um devastador ataque elétrico contra ela, causando uma grande explosão. Na manhã seguinte, Mukana não consegue acreditar quando encontra 3 montanhas de monstros ao seu redor. Fel concorda que pode ter exagerado um pouco, mas se vangloria de ter derrotado a quimera com um único ataque, quando normalmente teria tido dificuldade contra ela. Vendo os efeitos do vagil preto, Mukana não tem escolha a não ser retirá-lo do menu. Enquanto fazem uma pausa para o almoço, Mukoda Tsuyoshi se pergunta se Fel usa magia quando caça monstros. Fel revela que é especialmente bom em magia do vento, tendo sido abençoado pela deusa do vento. Mukoda Tsuyoshi fica surpreso ao ver magia pela primeira vez e se pergunta se também é possível para ele usar magia. Fel diz que deve ser possível se ele tiver poder mágico, então ele verifica suas estatísticas e descobre que deveria ser capaz de usar magia. Ele pede instruções a Fel, mas Fel apenas diz que ele precisa pensar nisso. Mukoda Tsuyoshi pensa que isso significa imaginar e tenta usar uma bola de fogo, mas nada acontece e ele fica envergonhado. Fel mostra como o mana flui dentro de seu corpo e, depois de um tempo, Mukoda Tsuyoshi consegue disparar uma bola de fogo, embora seja super fraca. Fel comenta sobre o método de treinamento dele, sugerindo que ele deveria ganhar experiência lutando contra monstros. Mukoda Tsuyoshi está preocupado em se machucar, mas Fel fica irritado e o carrega. Eles acabam encontrando alguns goblins, mas há uma aldeia inteira deles. Mukoda Tsuyoshi se preocupa que sejam muitos, mas vendo que ele é um covarde, Fel uiva e chama a atenção de todos os goblins. Eles começam a ser perseguidos e Fel diz a ele que agora não tem escolha a não ser lutar. Ele sai para encontrar o chefe dos goblins
e Mukoda Tsuyoshi fica sozinho. Mukana ataca usando sua bola de fogo, mas enquanto tenta correr, tropeça quando um Goblin salta nele. Ele é protegido pela barreira de fel e continua lançando suas bolas de fogo, eventualmente lançando uma Kia bastante poderosa. Ele desmaia depois de usar toda a sua mana, mas Fel reaparece para finalizar as coisas. Quando ele acorda, ele tem traumas da experiência, mas Fel diz que ele deveria agradecê-lo por ajudá-lo a usar magia e até percebe que ele subiu de nível. Quando Mukoda Tsuyoshi verifica, ele descobre que até ganhou a habilidade de magia do fogo como parabéns. Fel trouxe o Rei dos Goblins. Embora não seja comestível, ele o trouxe de volta porque contém uma pedra mágica. Vendo que suas pedras mágicas podem ser negociadas por muito dinheiro, Fel acha que deveria ser recompensado com outra festa, especialmente querendo o bastão de caminhada novamente, mas Mukoda Tsuyoshi recusa o pedido. Mukoda Tsuyoshi está tonto pela falta de mana, então ele decide apenas comprar comida em vez de cozinhá-la. É uma variedade de pães doces, mas Fel quer carne em vez de pão doce e Mukoda Tsuyoshi insiste que está muito cansado. Então Fel aceita o pão, apesar de não ser carne, e acha bom até pedir mais. Mukoda Tsuyoshi alerta que comer muitos doces pode causar cáries ou diabetes, mas Fel diz que é impossível porque ele é abençoado pela deusa do vento e imune a qualquer doença ou enfermidade. Fel se vangloria por ser abençoado e Mukoda Tsuyoshi acha injusto, já que ele já é tão forte. Mukoda Tsuyoshi implora por uma bênção também e vemos que a deusa parece estar observando. Há uma comoção na próxima cidade quando Mukoda Tsuyoshi chega com Fel. Ele rapidamente mostra seu cartão de guilda, dizendo que Fel é seu familiar de lobo grande. Quando Fel tenta corrigi-los, Mukoda Tsuyoshi continua chamando de grande lobo para atrair menos atenção. De repente, Fel fala telepaticamente com ele, irritado por ser chamado de grande lobo. O guarda o adverte de que será responsável por problemas que Fel causar. Ao chegarem à cidade, Mukoda Tsuyoshi sugere que precisam de um mapa para saber para onde estão indo e ele visita uma taverna, onde há um grupo barulhento de aventureiros. Mukoda Tsuyoshi se aproxima de um grupo para fazer perguntas e ordena uma rodada de bebidas para a mesa. Eles felizes conversam com ele e contam sobre os diferentes reinos. Quando ele menciona que não tem um mapa, os homens revelam que possuem um mapa que foi passado por um aventureiro mais velho. Eles mostram para ele e dizem que, como já o memorizaram, oferecem-se para vendê-lo por um ouro. Mukoda Tsuyoshi concorda em comprá-lo e eles se despedem. Depois que os homens saem, os outros aventureiros riem dele, revelando que ele foi enganado, pois o mapa é apenas um item comum que pode ser comprado por um prata na guilda. Fel o conforta dizendo que eles vão ganhar mais dinheiro e Mukoda Tsuyoshi decide ir para o leste, para o país próximo ao mar, mas Fel está mais interessado nos frutos do mar que eles vão comer. Enquanto isso, a deusa do vento, Nenri, observa Fel e fica curiosa sobre Mukoda Tsuyoshi, que conseguiu formar um contrato com ele. Vendo todos os doces que eles estão comendo, ela deseja experimentá-los para si mesma, mas ela sabe que não pode simplesmente intervir no mundo. Porém, o pensamento disso é demais para ela e a deixa louca. O par voa através da floresta até que Fel para e percebe que está coberto de ferimentos, mas Mukoda Tsuyoshi diz que é porque ele correu muito rápido pela floresta. Ele se pergunta se chegaram ao mar, mas Fel diz que parou no lago porque estava com vontade de peixe. Mukoda Tsuyoshi se pergunta como pescar sem uma vara, mas Fel usa sua magia de raio no lago e todos os peixes flutuam para a superfície. Mukoda Tsuyoshi começa a coletar os peixes, encontrando algumas trutas e se perguntando se é o mesmo que peixe da terra. Fel diz para ele coletar o peixe rosa, dizendo que faz sua língua formigar. Mukoda Tsuyoshi acha a cor suspeita e, quando avalia, descobre que é um peixe venenoso. Ele o joga de volta e se recusa a cozinhá-lo, não querendo misturar veneno com sua culinária. Então Fel não tem escolha a não ser concordar. Ele acende uma fogueira enquanto compra alguns outros ingredientes. Fel continua insistindo para comprar carne, mas Mukoda Tsuyoshi continua recusando. Mukoda Tsuyoshi começa a preparar o peixe, agradecendo a uma série de vídeos que assistiu sobre culinária de peixe, e retira as vísceras do peixe. Ele limpa cuidadosamente os peixes depois de espetá-los e adicionar sal, e os coloca na churrasqueira para grelhar. Ele acaba cozinhando vários pratos de peixe quando experimentam a comida. Ambos ficam impressionados. Fel devora a comida e Mukoda Tsuyoshi até abre uma cerveja para acompanhar o peixe. Eles acabam completamente cheios. Mukoda Tsuyoshi fica assustado quando de repente encontra um slime azul, mas Fel diz para ele não ter medo, já que é muito fraco. Mukoda Tsuyoshi cutuca o slime e sente que é meio parecido com geleia, e o slime bate um high five nele. Ele verifica as estatísticas do slime e é super fraco, tendo sido criado há apenas 3 dias. Ele pula para cima e para baixo e Makana se pergunta se ele está com fome, mas está sem comida. O slime acaba comendo uma garrafa e Fel diz que slimes podem até comer rochas. Ele começa a comer outros lixos, mas quando pega a frigideira, Mukoda Tsuyoshi rapidamente o para. No final, está feliz por ter conseguido comer todo o seu lixo e o slime
slime parece feliz por ter sido elogiado. Ele começa a acariciá-lo e Fel diz que ele se tornou familiar. Mukoda Tsuyoshi está confuso porque não fez nenhum contrato, mas Fel diz que apenas aceitar seus sentimentos foi o suficiente, e quando ele verifica seu status, ele se tornou seu familiar. Fel diz para ele dar um nome ao slime e Mukoda Tsuyoshi acaba chamando de Isui. Alguns dias depois, Mukoda Tsuyoshi começa a tentar aprender magia da terra, mas ele tem dificuldade em atirar até mesmo uma pedra. Fel sugere que ele precisa de mais experiência prática, mas Mukoda Tsuyoshi ainda está traumatizado por ter sido perseguido pelos goblins e se recusa absolutamente. Mukoda Tsuyoshi tira uma folga e Sui tenta comer sua garrafa. Mukoda Tsuyoshi percebe que ele está ficando maior e já está no nível 8. Ele se pergunta se comer itens do outro mundo fornecerá benefícios assim como a comida faz. Fel começa a ficar com fome novamente e Mukoda Tsuyoshi faz uma tigela de carne de orc para ele e até mesmo faz uma tigela para Isui. Mukoda Tsuyoshi aproveita uma tigela para si mesmo, mas Fel rapidamente pede por mais e até Sui pede por mais depois do jantar. Sui ajuda a limpar os pratos dissolvendo apenas as sobras de comida e Mukoda Tsuyoshi está grato por sua ajuda. Ele decide ter sobremesa para acompanhar a primeira refeição de Isui. Mukoda Tsuyoshi prepara uma refeição para seus amigos e serve-lhes dorayaki, que é um doce recheado com feijão vermelho doce. Sui parece gostar muito do doce e Mukoda Tsuyoshi fica feliz. Na manhã seguinte, Fel recebe uma mensagem da deusa e quando Mukoda Tsuyoshi acorda, ele compartilha a mensagem que recebeu. Ele lhe diz que a deusa do vento, Nenri, está disposta a abençoá-lo, mas há algumas condições. Ele conta que precisaria rezar e oferecer doces do outro mundo uma vez por semana. Fel continua dizendo que seria impossível dar-lhe uma bênção completa, então ela só pode dar uma bênção menor, mas ainda seria suficiente para curar todos os seus status e até mesmo aumentar sua magia. Mukoda Tsuyoshi acha que é um bom acordo e decide aceitá-lo instantaneamente. Ele se pergunta como pode rezar e fazer suas oferendas, mas Fel lhe diz que ele pode usar qualquer coisa como um altar, até mesmo uma pedra no chão, desde que seus sentimentos sejam transmitidos. Para a primeira oferta, Fel diz que quer o dorayaki, bem como alguns pães de creme e melão. Mukoda Tsuyoshi não consegue acreditar que ela está exigindo itens específicos, mas acaba preparando-os e oferecendo-os à deusa. Os itens desaparecem e ele recebe a bênção. Enquanto isso, Mineri pega os doces e não consegue acreditar o quão suave e doce eles são. Ela os devora rapidamente e fica triste quando acaba. Ela experimenta o café que Mukoda Tsuyoshi enviou e acha que sua amargura combina perfeitamente com os doces. Ela estica a mão para pegar mais doces, mas pensa que deveria saboreá-los, mas no final ela não consegue se controlar e devora ambos. Com o treinamento de Mukoda Tsuyoshi, ele é capaz de atirar uma pedra maior com muito mais velocidade e força graças à sua bênção. Sui também aumentou seu nível para 13 e Mukoda Tsuyoshi se pergunta se ela será capaz de evoluir eventualmente. Ele continua praticando, mas fica cansado quando fica sem mana. Ele come chocolate para ajudar na recuperação e até dá um pouco para Sui. Ele espera por Fel, que parecia ter ido investigar algo, mas quando ela retorna, ele nota que eles estavam comendo sem ele. Mukoda Tsuyoshi mostra o chocolate que comeu para se recuperar e Fel de repente afirma estar cansada de correr. Mukoda Tsuyoshi não acredita, mas Fel diz que está cansado de carregá-lo todos os dias, então Mukoda Tsuyoshi tem que pedir mais chocolate para ele. Enquanto come, Mukoda Tsuyoshi recebe uma mensagem de Nenri, que a chama de mensagem divina, mas na verdade ela só quer chocolate também. Mukoda Tsuyoshi menciona que não faz nem uma semana desde a última vez que ofereceu algo a ela, mas Nenri insiste. Mukoda Tsuyoshi relutantemente envia o chocolate para ela, e de repente, Phil decide que é hora de ir. Mukoda Tsuyoshi pergunta se eles estão com pressa, mas Fel olha suspeitosamente para ele e acabam chegando na entrada de uma masmorra. Mukoda Tsuyoshi está confuso sobre o motivo de estarem lá, mas Fel diz que estão lá para ganhar experiência, assim como quando ele aprendeu magia de fogo e teve que lutar contra goblins. Mukoda Tsuyoshi tenta fugir, mas Fel o puxa de volta. Ao olhar para a masmorra, Mukoda Tsuyoshi está aterrorizado e quer ir embora, mas Fel diz que já explorou a masmorra e que só há monstros fracos dentro. Mukoda Tsuyoshi não acredita nele. Fel insiste neste método porque o treinamento é ser capaz de se defender sozinho. Mukoda Tsuyoshi acaba concordando, mas decide que precisa se preparar antes de entrar. Ele prepara um banquete de vários tipos de comida de sua loja. Fel fica curioso sobre o que ele está fazendo, e Mukoda Tsuyoshi revela que a comida de outro mundo dá um impulso temporário, lembrando Fel de como ele se sentiu mais forte depois de comer o bastão de caminhada. Como não sabe quais alimentos aumentam quais estatísticas, ele se prepara. Mukoda Tsuyoshi revela que o lixo na verdade ajuda Sui a subir de nível. Prontos para ir, mas Mukoda Tsuyoshi ainda está um pouco preocupado. Eles começam a entrar, mas Mukoda Tsuyoshi se certifica de lembrar Fel de lançar ácido e a elimina. Fel elogia o ataque e pensa que Sui pode ser único, mas lesmas se aproxima
aproximam e são diferentes e os monstros dentro delas atacam e consegue eliminar os dois cobaltos. Ele fica orgulhoso de si mesmo, mas Fel diz que ele ainda tem muito a aprender. Ele segue em frente para o último andar da masmorra e Fel menciona que deve haver cerca de 10 cobaltos, mas Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ver que há muito mais. Ele quer desistir, mas Fel o arrasta de volta e diz que, juntamente com Sui, ele pode derrotá-los. Mukoda Tsuyoshi não acredita nele, mas Sui está animado. Fel acaba chutando para longe e todos os cobaltos se voltam contra ele. Mukoda Tsuyoshi fica aterrorizado e os cobaltos correm em sua direção, mas ele é protegido pela barreira de Fel. Sui ataca usando seu ácido e Mukoda Tsuyoshi começa a atacar com sua magia da terra, eliminando alguns deles, mas mais cobaltos correm em sua direção, e ele começa a atirar pedras de ambas as mãos juntamente com Sui. Eles conseguem eliminar a maioria dos cobaltos. Os restantes cobaltos fogem, mas São Sopete está aterrorizado, mal conseguindo esquivar-se do ataque. Ele corre e atira suas balas de pedra, mas elas parecem apenas ricochetear no rei. Ele atira fogo para o ataque. Mukana lança uma impressionante explosão de pedra que atinge a cabeça da Ferra. Embora Ferioshi tenta atacá-la, fica sem mana. A besta balança para atacá-lo, mas sua barreira é ativada. Fel revela que ele mentiu ao dizer que sua barreira nunca se quebraria por um ataque tão fraco. Enquanto a besta luta contra a barreira, Sui vem para o resgate, atacando com seu ácido e eliminando o Cobalt King. A besta é reduzida a um monte de gosma e Sui começa a brilhar, mas Mukoda Tsuyoshi acaba desmaiando. Fel o carrega para fora da masmorra e Sui se preocupa com ele. Fel percebe que Sui de repente consegue falar obrigado, então ele não pode esperar para falar com Mukoda Tsuyoshi e se pergunta quando ele vai acordar. Fel diz que podem conversar enquanto esperam e Sui o chama feliz de tio Phil. Fel fica irritado por ser chamado de tio, mas Sui menciona como ele é grande, forte e sempre cuida deles, então o vê como um tio. Fel fica orgulhoso por um momento, mas logo volta à realidade e se recusa a ser chamado de tio. Ele sai para pegar um lanche fora. Sui o conforta e começa a conversar com ele, e Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ouvi-lo falar. Sui explica que depois de vencer o rei, ele começou a falar e o chama de mestre, e Mukoda Tsuyoshi acha ele ainda mais adorável. Ele verifica as estatísticas de Sui e vê que ele subiu de nível e até ganhou a habilidade de bala de ácido. Ele verifica suas próprias estatísticas e descobre que subiu 4 níveis e agora tem a habilidade de magia da terra. No entanto, quando ele compara suas estatísticas, vê que é mais fraco que Sui. Sui se pergunta se ele está triste por ser mais fraco, mas Mukoda Tsuyoshi fica feliz em ver o quanto ele cresceu. Fel volta e Mukoda Tsuyoshi pergunta onde ele foi. Fel menciona que ele ficou inconsciente por um tempo e ficou com fome, então foi procurar comida, mas diz que prefere a comida de Mukoda Tsuyoshi, então pede algo como recompensa por ajudá-lo a aprender magia da terra. Mukoda Tsuyoshi fica irritado por ele ter mentido sobre sua barreira quebrando, mas Fel argumenta que era só para ajudar para alguns ovos e sobras de Rock Bard, combinando-os para criar um prato delicioso. Fel devora instantaneamente e Sui também acha delicioso. Depois da refeição, Mukoda Tsuyoshi se pergunta se Fel é definitivamente um tio. Sui insiste em chamá-lo de tio, mas Phil grita com ele e Sui começa a chorar. Mukoda Tsuyoshi o chama de malvado e Phil não tem escolha a não ser deixar Sui continuar a chamá-lo de tio Phil. Enquanto viajam, Fel menciona que vão passar pelos territórios de Guerra e Griffin, áreas que os humanos normalmente evitam, mas Fel insiste em passar por lá. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao saber disso e fica preocupado com um possível ataque. Ele se pergunta por que eles estão seguindo direto, mas Phil diz que não são uma ameaça para ele. Mukoda Tsuyoshi tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Fel diz que já estão no território dos outros. Mukoda Tsuyoshi ouve as bestas na flogia Sui e Mukoda Tsuyoshi se sente deixado de fora enquanto eles montavam o acampamento. Mukoda Tsuyoshi ainda está nervoso, mas Fel diz para ele não se preocupar, pois os outros deveriam ter aprendido a lição. Fel está mais interessado no que vão jantar, mas Mukoda Tsuyoshi ainda está preocupado e se pergunta se ele configurou a barreira corretamente. Sui chama dizendo que está com fome, e Mukoda Tsuyoshi corre para cozinhar algo gostoso para ele. Fel percebe que Mukoda Tsuyoshi está tratando os dois de maneira diferente quando Mukoda Tsuyoshi pergunta quanto tempo ainda falta para atravessar a floresta. Fel diz que já estão na metade do caminho e Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao saber que ainda tem mais 3 semanas pela frente. Pensando que poderiam ficar sem carne, Mukoda Tsuyoshi decide cozinhar uma cobra preta que ele ouviu falar que tem gosto de frango. Ele decide prepará-la da mesma forma que faz com o frango, pedindo os ingredientes e retirando a carne dos ossos. Ele encontra a carne magra como peitos de frango e a corta em pedaços, marinando-a em açúcar e saquê. Ele faz um molho de pimenta com seus ingredientes especiais e então frita tudo junto para viajam pela floresta. De repente, Fel para ao ver alguns cogumelos que ele diz terem o poder de curar o corpo. Eles são geralmente raros, então Mukoda Tsuyoshi decide coletá-los. Ele começa a colhê-los e acha que parecem saborosos.
orgulhosos, e ele continua a elogiá-lo. Eles continuam viajando até que finalmente entram no território dos grifos. Um grifo pousa e Mukoda Tsuyoshi fica aterrorizado, mas o grifo mostra respeito e consegue falar. Ele pede um favor a Fel, dizendo que quer lutar com ele para ser aceito como líder de seu grupo. Fel concorda, mas diz que não vai pegar leve. Mukoda Tsuyoshi se protege, mas comunica a Phil para não matá-lo. A luta começa quando Fel carrega contra o grifo e lança um chute, e o grifo atira suas penas para baixo, enchendo a área de poeira. O grifo lança um ataque, mas Fel usa sua magia do vento para criar um tornado enorme que corta o pássaro. Mukoda Tsuyoshi diz que é o suficiente e Fel encerra sua magia. Mukoda Tsuyoshi corre até lá e o grifo está gravemente ferido. Mukoda Tsuyoshi chama Sui e encharca o pássaro com a poção de cura. O grifo é salvo, mas se sente mal por perder. Mas Mukoda Tsuyoshi diz para olhar de perto e parece que ele conseguiu causar algum dano a Fel, e Fel relutantemente admite isso. O grifo solta um grito e o resto de seu bando se junta a ele. Ele é aceito como líder, como agradecimento, dá a Mukoda Tsuyoshi uma de suas penas, dizendo que não comerão seus descendentes. Os grifos partem e eles acampam por outra noite. Fel exige muita carne depois de usar sua energia na luta, mas Mukoda Tsuyoshi menciona como ele consegue muita carne todos os dias. Mukoda Tsuyoshi decide cozinhar o restante da carne e fritar um pouco. Phil e Sui devoram felizes a comida, mas Mukoda Tsuyoshi está hesitante, lembrando do que os orcs pareciam, mas no final é apenas carne de porco e todos comem felizes. Depois da refeição, Fel se pergunta se tem feito suas ofertas a Nenri, mas Mukoda Tsuyoshi parece ter esquecido. Fel o repreende e vemos simplesmente esqueceu. Ela continua a repreendê-lo, mas Mukoda Tsuyoshi pede perdão oferecendo uma grande variedade de sobremesas ocidentais. O humor de Nineri muda instantaneamente. Salivando sobre as sobremesas, ela fica impressionada com o bolo e exige que Mukoda Tsuyoshi envie a mesma quantidade na próxima vez que imediatamente Fel. Ele começa a procurar a estrada e encontra uma caravana à distância. Fel menciona que eles estão sendo atacados por bandidos e Mukoda Tsuyoshi diz para ele salvá-los, oferecendo um jantar especial. Fel sai correndo animado com a oferta e vemos que na caravana as pessoas estão lutando contra os bandidos. Fel se levanta soltando um rugido ensurdecedor que faz todos pararem. Ele diz aos bandidos para desistirem ou então, e todos largam as armas. Eles são capturados e conhecem Lambert, o proprietário da caravana, e Lars, líder do grupo de aventureiros. Eles agradecem pela ajuda e ficam surpresos em conhecer a pessoa sobre quem todos os rumores têm falado. Mukoda Tsuyoshi pergunta para onde eles estão indo e Lambert responde que estão indo para a cidade de Carolina. Mukoda Tsuyoshi revela que são novos na área e pergunta se pode acompanhá-los. Lambert se sente seguro com ele por perto e o acolhe. Quando Mukoda Tsuyoshi se junta ao grupo, ouve os guardas discutindo se Fel é um fenrir ou um grande lobo. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ver que os rumores se espalharam tanto, mas aprende que as guildas têm enviado cartas sobre ele usando ferramentas mágicas de teleportação. Todos parecem focados em Fel, mas Mukoda Tsuyoshi se preocupa em revelar sua identidade como um herói invocador com habilidades de armazenamento de itens e lojas. Ele percebe que os nobres parecem ter mais interesse em Fel e espera que ninguém tente algo neste novo reino. A caravana para durante a noite e Fel lembra Mukoda Tsuyoshi que prometeu um jantar especial por ter salvo a caravana. Enquanto os guardas se contentam em comer carne seca, Mukoda Tsuyoshi encontra uma área privada. Fel exige muita carne, mas Mukoda Tsuyoshi parece entediado com seus pedidos. No entanto, quando Sui diz que quer carne, Mukoda Tsuyoshi concorda. Ele está sem bifes, então decide combinar toda a carne que lhe resta, já que prometeu um jantar especial. Mukoda Tsuyoshi capricha no tempero. Ele marinada a carne com seus molhos, adiciona farinha e sacode para criar uma camada, e depois frita tudo e cria um delicioso prato de frango frito. Sui acha incrível que há dois sabores diferentes e Fel também parece gostar quando Mukoda Tsuyoshi cozinha o restante da carne. O cheiro viaja para o resto da caravana e todos são atraídos pelo cheiro e se aproximam para verificar. Eles se perguntam o que ele está comendo e Mukoda Tsuyoshi oferece para deixá-los experimentar. Os homens instantaneamente acham delicioso, dizendo que é a melhor comida que já comeram. Mukoda Tsuyoshi continua cozinhando e servindo a comida e, no final, está exausto. Os guardas agradecem a ele pela comida, mas no final ele não conseguiu comer nada. Os guardas pedem que ele descanse enquanto eles ficam de guarda durante a noite, mas os bandidos os insultam. No entanto, Mukoda Tsuyoshi os adverte para não fazer nada engraçado, senão o Phil os destruirá e os bandidos ficaram aterrorizados. Depois de uma noite pacífica, eles chegam a Carolina. Lambert explica que é a quinta maior cidade do reino e que sua família tem sido comerciantes de couro na cidade há gerações. Os bandidos são entregues aos cavaleiros da cidade e Lars se dirige à guilda para apresentar seu relatório. Mukoda Tsuyoshi decide também ir à guilda e promete visitar a loja de Lambert na guilda. Mukoda Tsuyoshi descobre que seu cartão foi desregistrado
registrado por não ter completado o número mínimo de missões no último mês, então eles acabaram desativando seu cartão. Mukoda Tsuyoshi pensa em tudo que passou no último mês, mas o funcionário diz que as pessoas geralmente tentam fazer o maior número de missões possível para que possam chegar rapidamente ao rank F porque o limite de tempo é estendido para 3 meses. Mukoda Tsuyoshi decide se registrar novamente e menciona que ganhou um segundo familiar. Ele mostra a Sui, mas a garota não está impressionada e alguns aventureiros riem dele, mas ele tenta não se importar. Mukoda Tsuyoshi vai para o açougue da guilda, mas encontra Lars e seu grupo. Mukoda Tsuyoshi diz que está apenas tentando vender algumas das bestas que Fela capturou e Lars pede para dar uma olhada querendo ver a causa de Fela. Mukoda Tsuyoshi acha ok, mas quando ele mostra sua sala, o grupo fica chocado por nunca ter visto alguns dos monstros. O açougueiro fica animado em trabalhar com materiais de alta classe, afirmando ser o melhor em dissecar monstros. Ele esfola a serpente vermelha, mencionando como a carne é algo que os plebeus nunca teriam a chance de provar. Mukoda Tsuyoshi e Phil imaginam como isso vai provar, e Lars de repente pergunta que tipo de carne eles comeram na noite anterior. Mukoda Tsuyoshi diz que foi um pouco de tudo, mencionando carne de ave rochosa, veado gigante e oco. O grupo imediatamente pede desculpas a ele por não perceber que tiveram uma refeição de alta qualidade, mas Mukoda Tsuyoshi diz que está tudo bem, já que ele tem bastante comida. Lars diz que ele é bem conhecido na cidade e diz para ele ligar se precisar de algo à noite. Mukoda Tsuyoshi descansa em uma estalagem e pensa que deve tentar alcançar o rank F, já que precisa manter o acesso ao açougueiro. Ele não tem certeza sobre se tornar um aventureiro e de repente ouve a voz de Nenri dizendo que ele tem coisas mais importantes para fazer. Ela diz que tem esperado pacientemente por ele, então Mukoda Tsuyoshi verifica sua loja em busca de alguns doces. Ele escolhe um monte de geleias e pudins e os oferece a Nenri, agradecendo por sua bênção. Enquanto Nenri experimenta o pudim, ela fica impressionada com sua natureza mole, mas enquanto ela o desfruta, parece que atraiu a atenção das outras deusas. No dia seguinte, Mukoda Tsuyoshi verifica o quadro de empregos na guilda. Cada trabalho dá pontos com base em sua dificuldade, com coleta de ervas dando 1 ponto e caça aos goblins dando 3 pontos. Ele precisa chegar a 100 pontos para subir de rank, e Fel acha que devem aceitar a missão dos goblins para subir de rank mais rápido, mas Mukoda Tsuyoshi se recusa porque ainda tem trauma da última vez que lutou contra os goblins. Phil quer chegar ao oceano o mais rápido possível para comer todos os frutos do mar que deseja. Ele tem desejado frutos do mar desde a última vez que teve peixe. Fel pergunta o que Sui pensa, sugerindo que ele poderia lutar contra goblins, e Sui fica animado. Mukoda Tsuyoshi tenta convencê-lo a escolher a opção mais segura de coletar ervas, mas Sui diz que já sabe fazer seus próprios remédios e prefere apenas lutar. Mukoda Tsuyoshi cede e pega a missão de caça aos goblins. Eles vão para a floresta e sua missão é caçar 3 goblins. Eles rapidamente encontram alguns duendes e Sui facilmente os elimina com suas balas de ácido como prova de que eles mataram os duendes. Mukana tem que cortar suas orelhas direitas, mas Mukoda Tsuyoshi luta para fazer isso. Fel acha estranho já que ele deveria estar acostumado a cozinhar monstros, mas Mukoda Tsuyoshi argumenta que não é a mesma coisa. O discurso de Mukoda Tsuyoshi acaba atraindo um enxame inteiro de duendes, que são facilmente eliminados com o spray de ácido de Sui. Eles encontram o acampamento dos duendes, mas Mukoda Tsuyoshi diz que eles já fizeram o suficiente para completar a missão. Sui implora para continuar e Mukoda Tsuyoshi baixa a guarda, e Fel o arrasta junto. No final, eles eliminam todos os duendes e Sui diz que se divertiu muito. Fel diz a Mukoda Tsuyoshi para coletar as orelhas, mas Mukoda Tsuyoshi quer recusar. Fel o arrasta junto e, depois de coletar todas as orelhas, Mukoda Tsuyoshi fica emocionalmente abalado. Mukana fica preocupado com como eles devem se livrar de todos os corpos sem atrair outros monstros ou até mesmo um calabouço para se formar. Fel sugere que eles poderiam queimar os corpos, mas Mukoda Tsuyoshi se preocupa em iniciar um incêndio florestal. Mukoda Tsuyoshi acaba pedindo para Sui derreter todos os corpos com seu ácido, e Sui começa a tremer e crescer para um tamanho enorme. Parece que Sui ganhou uma nova habilidade para mudar de tamanho. Sui começa a tremer novamente e se divide em pedaços menores. Há um exército inteiro de limos e eles começam a derreter a pilha de duendes. Mukoda Tsuyoshi se pergunta se Fel já viu algo assim, mas até ele fica impressionado. Eles terminam o trabalho e Mukoda Tsuyoshi se pergunta o quão mais forte ele se tornará. Quando Mukoda Tsuyoshi retorna à guilda, todos ficam chocados com quantos duendes eles eliminaram. Ele é chamado para se encontrar com o mestre da guilda e Mukoda Tsuyoshi começa a se preocupar. Eles são apresentados ao mestre da guilda, Willen, e ele confirma que eles eliminaram todo o acampamento dos duendes. Mukoda Tsuyoshi admite isso e Willen fica impressionado com a força de Fel. Ele revela a verdadeira razão para chamá-lo, mencionando uma mensagem que recebeu do Palácio Real. Diz que eles podem viver livremente no país, no entanto, desejam contar com ele em tempos de emergência. Mukoda
Mukoda Tsuyoshi celebra estar livre das agendas dos nobres, e Willen diz que só ter uma besta lendária no país será suficiente para dissuadir os países vizinhos. Ao saber que Mukoda Tsuyoshi está procurando subir de nível na guilda, Willen decide usar sua autoridade como mestre da guilda para elevá-lo ao posto de Sira. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ouvir isso, e Willen diz que seria um problema se o mestre de Fel tivesse um posto muito baixo. Em troca de elevá-lo de posto, Willen faz alguns pedidos a ele, mas Mukoda Tsuyoshi não está muito interessado em fazer trabalho regular, então tenta recusar. Mas Willen menciona que na verdade quer ajuda de Phil para assumir algumas missões classificadas como a IS para ele. Fel está confiante de que pode lidar com qualquer missão, e Willen fica feliz em ouvir isso, porque não há aventureiros que normalmente possam assumir esses trabalhos. Willen diz que irá avisar aos outros aventureiros para não mexerem com eles, e Mukoda Tsuyoshi acredita que pode confiar nele. Então, ele faz um pedido especial, revelando uma série de monstros de alto nível que ele vem mantendo escondidos. Willen e o açougueiro ficam chocados ao verem os monstros, e o açougueiro nem sequer tinha visto uma quimera antes. Mukoda Tsuyoshi explica que os manteve escondidos porque não queria causar um alvoroço, e quer vendê-los para a guilda, mas Willen diz que eles não têm dinheiro para comprar a quimera dele. O açougueiro decide cozinhar algo mais refrescante. Ele ferve alguns joelhos de pássaro de pedra, prepara seus legumes e começa a cortar a carne. Sui junta-se para ajudá-lo e ele completa com um molho de gergelim. Fel não tem certeza sobre os vegetais, mas eles acabam devorando a refeição e Sui acha o molho de gergelim especialmente delicioso. Mukana percebe que não cozinhou arroz, então ele faz um sanduíche para si mesmo. Então ele pede para experimentar um pouco e Fel também pede segundos depois da refeição. Fel descansa enquanto Mukoda Tsuyoshi acha que está um pouco apertado, já que eles estão acostumados a dormir ao ar livre. Mukoda Tsuyoshi tira seu futon para torná-lo mais confortável para ele e ele instantaneamente adormece. No dia seguinte, Mukoda Tsuyoshi volta para a guilda e fica surpreso ao ver que seu novo cartão é prata. Ele agora tem um prazo de 6 meses para completar suas missões, então não deve ser desativado. Willen continua a pagar Mukoda Tsuyoshi, calculando o valor de todos os monstros que ele vendeu. A serpente vermelha valia 200 ouros e o ogro azul valia 432 ouros. Mukoda Tsuyoshi fica chocado com o valor de tudo, somando a subjugação dos goblins, chega a um total de mais de 1900 ouros. Mukoda Tsuyoshi fica sem palavras e começa a se preocupar com pessoas indo atrás dele. Willen revela as duas missões que ele quer ajudar. A primeira é subjugando um grupo de lagartos de metal. Com a pele metálica eles são praticamente imunes a ataques físicos, então ninguém foi capaz de realizar essa missão. Mukoda Tsuyoshi pensa em uma criatura que Fel trouxe para ele e acha que isso pode ser um problema. A segunda missão é caçar um rebanho de touros com chifres sangrentos que tem causado problemas em uma área de caça para iniciantes. Willen avisa que eles têm um temperamento bastante selvagem, mas Fel diz que são deliciosos. Willen diz que é uma carne muito popular e espera que eles possam até vender alguns, mas Mukoda Tsuyoshi tem outros planos, pensando nisso como carne bovina e ficando animado para comer bife novamente. Quando eles saem da guilda, Mukoda Tsuyoshi pensa que devem partir de manhã. Fel quer ir imediatamente, mas Mukoda Tsuyoshi diz que se o fizessem, acabariam chegando à noite, mas Fel só quer comer bife o mais rápido possível. Mukana passa pela loja de Lambert, e ele está interessado em comprar uma nova bolsa. Lambert mostra a ele várias bolsas diferentes, cada uma feita com materiais diferentes, mas como será para carregar um terno? Ele deixa Sui escolher para si mesmo. Sui escolhe a feita de couro de javali vermelho e Mikata escolhe um cinto, bem como alguns sapatos novos. Ele considera comprar sapatos da loja, mas decide que é melhor não chamar muito a atenção. Chega a um total de 11 ouros, mas Lambert insiste em dar tudo de graça para ele, já que Mukoda Tsuyoshi salvou sua vida e serviu uma refeição de alta qualidade. Então Mukoda Tsuyoshi agradece a ele. Lambert pergunta sobre a serpente negra que eles comeram e quer saber se Mukoda Tsuyoshi ainda tem a pele, mas Mukoda Tsuyoshi diz que já vendeu para a guilda. Lambert fica desapontado e menciona que a escassez de pele de serpente. Ele sonha em colocar as mãos em alguma pele de serpente vermelha e Mukoda Tsuyoshi se sente mal por ter vendido tudo para a guilda. Lambert diz que, se ele conseguir mais pele de serpente, deve vendê-la diretamente para ele, e Mukoda Tsuyoshi concorda. Depois que saem, Fel sente vontade de comer serpente, já que falaram tanto sobre isso. Mukoda Tsuyoshi pensa em como a carne era saborosa, então ele decide cozinhá-la novamente. Ele começa a marinar a carne e está pronto para dar a Fel tudo que ele puder comer. Ele começa a fritá-la e, quando prova, Sui e Fel reclamam que ele está comendo sem eles. Phil quer começar a comer, mas Mukoda Tsuyoshi frita a carne pela segunda vez, já que os dois começam a comer. Acham ainda melhor do que da última vez, já que está 2 vezes mais crocante por ser frito 2 vezes. Depois da refeição, eles estão completamente satisfeitos. Mukoda Tsuyoshi continua cozinhando
cozinhando e Fel diz que não consegue comer mais. Mukoda Tsuyoshi diz que é para si mesmo e planeja guardar um pouco em estoque para que possa comer quando quiser. Mukoda Tsuyoshi desfruta de uma cerveja enquanto Fel e Sui vão para a cama. Ele reflete sobre sua aventura e se sente sortudo por ter encontrado companheiros tão bons. Mukoda Tsuyoshi e Fel seguem para as montanhas, onde os lagartos foram avistados. Mukoda Tsuyoshi se pergunta onde eles poderiam estar, mas Fel consegue detectar sua presença e encontra uma caverna na montanha. Mukoda Tsuyoshi quer esperar do lado de fora, mas Fel entra. Quando entram, eles encontram apenas um lagarto. E Mukoda Tsuyoshi acha estranho porque está brilhando. Ele vê que é um lagarto de mithril e Kai diz que deve ter evoluído depois de comer um monte de mithril. Diz que a magia não será eficaz porque o mithril tem a propriedade de neutralizar a magia. Mukana acha que eles podem ter problemas, mas Fel usa seu relâmpago para derrotar instantaneamente o lagarto, dizendo que ele pode usar magia que não pode ser neutralizada. Mukoda Tsuyoshi presta seus respeitos e começa a armazená-lo. Ele encontra um pedaço de minério de mithril e começa a imaginar se tivesse uma arma de mithril. Ele começa a coletar mithril e Sui o ajuda. Ele pensa em como seria bom para fazer armadura, já que pode neutralizar magia, ou até usar a pele do lagarto de mithril. Fel de repente esmaga o mithril, dizendo que não precisa de armadura porque sua barreira é muito superior. Ele quer mais ação, então sugere que devem prosseguir com o segundo pedido do mestre da guilda. Mukana não está pronto, mas Fel está ansioso para comer alguns bifes, então ele arrasta Mukoda Tsuyoshi junto. Eles chegam ao campo onde os touros de chifres ensanguentados estão localizados. Mukoda Tsuyoshi está preocupado porque eles são tão grandes quanto rinocerontes e tem mau humor. Ele decide esperar ao lado e Fel se aproxima dos touros. Sui fica com ciúmes que Fel esteja lutando contra os touros, então ele o segue rapidamente. Mukoda Tsuyoshi se aproxima para assistir. Em um instante, há uma explosão de terra e todos os touros são derrotados. Sui animadamente conta a Mukoda Tsuyoshi sobre a luta e Fel o elogia por como ele fez. Mukoda Tsuyoshi fica surpreso com o número de touros e começa a enchê-los em seu armazenamento. Sui decide ajudar, dividindo-se em várias slimes e ajudando-o a mover os touros. Mukoda Tsuyoshi começa a pensar em todos os pratos de carne que ele fará na cidade. Willen e o açougueiro ficam chocados ao ver um lagarto metro, e Mukoda Tsuyoshi fica nervoso e se pergunta se há um problema. O açougueiro explica que um lagarto de metal intacto é tão raro que o último registro de avistamento foi há 400 anos. Willen explica que o lagarto é um sinal de que é uma nova mina de mithril, dizendo que o mithril é tão raro que existem apenas 3 minas de mithril em todo o mundo. Mukoda Tsuyoshi fica chocado ao ouvir que é algo tão importante. Willen diz que eles terão que manter o lagarto como uma oferenda ao rei, mas menciona que será compensado pela caça ao lagarto e a descoberta da mina, sugerindo que valeria cerca de 5.000 ouro. O açougueiro fica com ciúmes, mas Mukoda Tsuyoshi parece estar aterrorizado ao ouvir isso. Vilo passa a perguntar sobre os touros, mas Mukoda Tsuyoshi mostra que já completou essa solicitação também, chocando-os mais uma vez. Quando Mukoda Tsuyoshi sai, ele se preocupa com sua vida pacífica sendo interrompida. Fel diz que não adianta se preocupar e está mais interessado em comer bifes. Mukoda Tsuyoshi começa a preparar o jantar, cortando alguns bifes e fritando-os até que fiquem mal passados. Ele os coloca de lado para descansar em papel alumínio enquanto Fel espera pacientemente com Sui. O bife está perfeitamente cozido e quando eles o experimentam, acham que é excelente, com suco transbordando a cada mordida. Fel o compara ao vagio que ele comeu e imediatamente pede mais. Mukoda Tsuyoshi dá a ele outro lote e adiciona seu molho de bife favorito, tornando-o ainda mais delicioso. Depois da refeição, eles estão completamente cheios e Fel acha que seria difícil para ele voltar a comer carne crua. Fel lembra de suas oferendas a Nen e parece ter esquecido mais uma vez. Ele rapidamente vai preparar sua oferenda e ouve sua voz listando todas as coisas que ela quer que ele envie. Quando ele envia sua oferenda, de repente ouve as vozes das outras deusas. Elas acham que não é justo que Nen esteja recebendo todos os doces para si, mas Ninri diz que é porque ela lhe deu sua bênção. As outras deusas oferecem abençoá-lo também, então ele enviará oferendas a elas, mas Ninri tenta objetivar. Mukoda Tsuyoshi diz que já tem a bênção de Nenri, mas eles apontam que ela só lhe deu uma bênção menor e que ele não tem afinidade com magia de vento. Eles sugerem que, com uma bênção mais compatível, ele terá muito mais benefícios, desde que ele tenha afinidade com fogo e terra. Uma bênção da deusa da terra, Kisha, ou da deusa do fogo, Agoni, seria muito mais adequada. Ninri interrompe dizendo que o deus da criação está bravo com elas por dar muitas bênçãos, mas os dois acham que está tudo bem se eles só derem a ele bênçãos menores. Mukoda Tsuyoshi se pergunta se já houve alguém com múltiplas bênçãos, mas parece que isso nunca aconteceu antes. Mukoda Tsuyoshi tenta usar isso como uma razão para recusar, mas as duas deusas o abençoam de qualquer maneira. A deusa da água, Ruka, se sente deixada de fora porque Kana não tem afinidade com a água, então sua bênção seria
ser inútil para ele, e ela chora porque será a única que não receberá uma oferta dele. As outras deusas começam a entrar em pânico, dizendo a Mukoda Tsuyoshi para fazer algo. Mukoda Tsuyoshi não sabe o que fazer e Sui tenta confortá-lo. Vendo Sui, Mukoda Tsuyoshi pede a Ruka que dê sua bênção a Sui em seu lugar. Todas as deusas concordam e Ruka dá sua bênção a Sui. Kisha aponta que Ruka deu a Sui uma bênção completa, mas Ruka diz que está tudo bem, já que ela só dá sua bênção a cada 100 anos, ao contrário das outras que constantemente dão sua bênção, deixando o deus da criação zangado com elas. Agora que ele é abençoado, eles exigem suas ofertas, então Mukoda Tsuyoshi lhes envia uma caixa extra grande de sobremesas e elas ficam muito felizes. Mukana verifica seu status e vê suas novas bênçãos, então ele se pergunta o que cada uma faz, e Mukoda Tsuyoshi explica que elas o protegem e aumentam seu poder, mas Sui não entende muito bem, então Mukoda Tsuyoshi decide testá-las no dia seguinte. Quando Mukoda Tsuyoshi tenta sua magia, ele percebe que seu poder aumentou drasticamente mesmo depois de usá-la. Ele não fica exausto como costumava ficar, então ele fica satisfeito com as bênçãos. Ele diz a Sui para tentar fazer alguma mágica com água para testar sua bênção, então Sui começa a usar alguma mágica com água, criando uma esfera giratória de água. Mukoda Tsuyoshi fica impressionado e se pergunta até onde Sui pode atirar isso, então Sui o dispara em uma árvore, que cai completamente. Ele também usa a água como uma lâmina, cortando facilmente as árvores. Mukoda Tsuyoshi acha que ele é incrível, mas o avisa para não atacar ninguém na cidade. Fels de repente quer lutar com Sui, mas Mukoda Tsuyoshi diz que é cedo demais, e Fels fica desapontado pensando que finalmente tinha encontrado um oponente digno. Mukoda Tsuyoshi continua praticando sua magia, experimentando seu novo feitiço de parede de pedra, enquanto Fels sai para caçar. No final do dia, Mukana está animado para mostrar a eles como ele criou uma casa usando sua magia da terra. Eles não estão particularmente impressionados e os rapazes voltaram com uma serpente preta, já que ele sabe que Mukoda Tsuyoshi tem um acordo com Lambert. Mukoda Tsuyoshi está desconfiado de suas intenções, mas Fel só quer ser recompensado com um jantar especial quando acordarem. Fel concorda que sua cabana era bastante confortável e se pergunta o que eles vão fazer naquele dia, sugerindo que eles poderiam ir caçar. Mas Mukoda Tsuyoshi não está muito animado e diz que eles devem voltar para a cidade e entregar a serpente preta que Fel capturou para Lambert. Eles voltam para a guilda e Mukoda Tsuyoshi visita o açougueiro. Toda a carne de touro está preparada e o açougueiro lhe dá o pagamento pela parte que vendeu. Mukoda Tsuyoshi tira a serpente preta e o açougueiro fica surpreso que ele tenha encontrado outra tão facilmente. Mukoda Tsuyoshi pede que ele a prepare para ele e Sui aparece perguntando se é hora do almoço. Mukoda Tsuyoshi se prepara para cozinhar e Fel pergunta por que ele está tão entusiasmado. Mukoda Tsuyoshi revela seu novo item, um moedor que permitirá que ele faça carne moída. Ele começa a moer a carne de touro e Sui acha isso incrível, querendo experimentar ela mesma e ajudando a moer a carne. Eles acabam moendo carne de ouro também e misturam as carnes juntas, adicionando ovos e cebolas e moldando em hambúrgueres. Eles também são perfeitos para guardar em seu estoque. Ele frita os hambúrgueres, adicionando seu molho especial, e Fel mal pode esperar para comê-los. Quando provam, eles são deliciosos e Mukoda Tsuyoshi até adicionou queijo dentro como surpresa. Depois de desfrutarem sua refeição, Mukoda Tsuyoshi lava sua camisa, mas o sabão não é muito bom. Ele tem uma ideia e pensa em vender o sabão em sua loja. Fel pensa que ele está comprando comida, mas Mukoda Tsuyoshi diz que faz um tempo desde que trabalhou como comerciante. Ele compra um monte de shampoo e condicionador, transferindo-os para algumas garrafas para que não pareçam suspeitos. Sui brinca em uma banheira de água e Mukoda Tsuyoshi pensa em como faz tempo que não toma um banho. Ele vai visitar Lambert, que fica surpreso ao ver a pele da serpente preta. Lambert oferece para comprá-la por 50 gramas de ouro e Mukoda Tsuyoshi fica surpreso que ela valha tanto. Então, ele quer que Lambert verifique se seus produtos seriam valiosos. Lambert testa o sabão e acha bastante flagrante. Mukoda Tsuyoshi explica como é mais eficaz e também fala sobre o shampoo para lavar o cabelo e o condicionador para deixá-lo sedoso. Mukoda Tsuyoshi fica preocupado com a reação de Lambert, mas Lambert de repente começa a chorar e agradecê-lo, já que seu aniversário está chegando e sua esposa está entediada com suas bolsas e acessórios. Ele não sabia o que dar a ela, mas acha que esses produtos seriam perfeitos para ela, já que ela adora tomar banho. Mukoda Tsuyoshi pergunta se ele tem uma banheira e Lambert diz que construiu uma sob medida para sua esposa. Mukoda Tsuyoshi fica maravilhado e imagina finalmente tomando um banho. Ele pede para ver a banheira e Lambert concorda em mostrá-la. Mukoda Tsuyoshi fica surpreso ao vê-la e Lambert explica como foi cara, requerendo um dispositivo mágico para purificar a água e contratando um mago da terra para criá-la. Ele diz que custou mais de algumas centenas de ouro, então ter uma como comerciante é prova de que eles estão indo bem. Mukoda Tsuyoshi está interessado em conseguir uma e Lambert oferece apresentá-lo ao vendedor, o que deixa Mukoda Tsuyoshi
Tsuyoshi feliz em ouvir. Mukoda Tsuyoshi acaba dando os produtos para Lambert experimentar e sugere que ele os teste antes de dar qualquer coisa para sua esposa, e Lambert concorda, não querendo testar as coisas em sua esposa. No dia seguinte, Mukoda Tsuyoshi visita novamente Lambert e fica animado em vê-lo. Sua esposa corre para conhecê-lo, se apresentando como Marie e querendo saber mais sobre os produtos. Depois que Lambert toma um banho, ele cheira tão bem e seu cabelo fica tão macio que ela imediatamente percebe. Lambert está desapontado por ter arruinado o presente de aniversário, mas Marie diz que também experimentou os produtos com o shampoo limpando seu cabelo melhor do que qualquer outra coisa e o condicionador deixando seu cabelo bonito e suave. Mukoda Tsuyoshi pensa em comprar mais, mas Lambert pergunta se ele quer vendê-los em sua loja. Mukoda Tsuyoshi fica surpreso ao ouvir isso, já que ele tem uma loja de couro, mas Marie tem certeza de que os produtos vão vender, dizendo que seria uma pena para outro comerciante vendê-los porque toda mulher na cidade vai querer comprar alguns. Então ela insiste que Mukoda Tsuyoshi venda os produtos no atacado para eles e ele concorda, já que não tem sua própria loja. Marie fica animada ao ouvir isso, especialmente porque pode ter um suprimento pessoal. Quando Mukoda Tsuyoshi retorna, ele está exausto depois de entregar uma tonelada de produtos para a loja. Fel quer procurar uma masmorra, mas Mukoda Tsuyoshi rejeita a ideia, dizendo que está sendo convocado pelo mestre da guilda. Enquanto espera do lado de fora, Mukoda Tsuyoshi viu alguns aventureiros falando sobre um viver perdido e fica preocupado com o quão perigosos eles são. Ele vai ver o mestre da guilda e fica chocado ao ver uma pilha gigantesca de ouro. Willen lhe diz que ele está recebendo 5.800 ouros por descobrir a mina de Mithril, e Mukoda Tsuyoshi só consegue pensar em comprar uma banheira para si mesmo. De repente, há uma emergência, já que uma manada de Liverins está se aproximando. Eles ficam surpresos ao ver que há um bando inteiro deles, mas parece que, porque Mukoda Tsuyoshi eliminou o grupo de touros que os Viver normalmente caçam, agora todos eles se reuniram. Há alguns aventureiros feridos, com alguns sofrendo do veneno mortal dos Viver. A guilda está ficando sem poções e antídotos, mas Mukoda Tsuyoshi tira suas poções High Grade. Enquanto Willen usa a poção, as feridas do homem são curadas instantaneamente, e eles ficam chocados com como ela curou tudo, incluindo o veneno. Depois de curar os feridos, Willen ordena que todos os aventureiros classificados como Ranked ou acima ajudem a lutar contra os Viver. Mukoda Tsuyoshi percebe que isso inclui ele, e Willen os reúne para se preparar para a luta, mas Fel os para, dizendo que eles vão lidar com os Viver sozinhos. Mukoda Tsuyoshi não quer ir, mas Fel está entediado e diz que a carne de Viver é deliciosa, declarando que todos os Viver que derrotarem pertencerão a eles. Eles partem para o campo e veem os Viver na distância. Mukoda Tsuyoshi pode ver que eles são perigosos, mas Fel não está preocupado e decide que é o momento perfeito para ensinar Sui a lutar contra oponentes voadores. Fel e Sui se aproximam, desviando dos ataques de um Viver, e ele diz a Sui que os tiros na cabeça são os mais eficazes, mas as asas dele são mais fáceis de acertar. Sui tenta mirar na cabeça, mas erra. Mesmo assim, é o suficiente para derrubar a criatura e Fel a finaliza. Eles começam a lutar contra os Viver, e Mukoda Tsuyoshi se esconde enquanto os observa. Ele acha que Sui está ficando cada vez mais parecido com Fel, que sempre quer lutar. De repente, um Viver se aproxima dele, mas ele é protegido pela barreira de Fel. Quando o Viver tenta atacar novamente, ele é impedido por Sui, que o joga para longe, e Fel o finaliza. Depois de derrotar todos os Viver, Fel fica um pouco com fome e Mukoda Tsuyoshi começa a preparar a comida. Ele tira os hambúrgueres que havia preparado, e Fel pensa que eles estão comendo a mesma coisa de novo. Mas Mukoda Tsuyoshi os cobre com ovo e farinha de rosca, frita tudo e, com essa pequena mudança, a refeição fica completamente diferente. Fel não consegue acreditar como está diferente e acha o sabor com a adição de crocância uma delícia. Enquanto isso, na guilda, Willen e os aventureiros começam a se preocupar e se perguntam se Mukoda Tsuyoshi seria capaz de lidar com os Viver. Mas Mukoda Tsuyoshi finalmente volta e informa que os eliminaram com sucesso. Os aventureiros estão impressionados e comemoram, o que Mukoda Tsuyoshi acha estranho. Mas Vilo menciona que, se eles tivessem lutado contra os Viver, pelo menos metade deles teriam morrido. Willen diz que estava preocupado que eles tivessem falhado, porque demoraram muito para voltar, e Mukoda Tsuyoshi se sente mal porque foi uma batalha fácil, mas eles apenas pararam para almoçar. Ele decide não mencionar isso, mas Fel aponta a razão pela qual eles se atrasaram, e Mukoda Tsuyoshi fica envergonhado. Mukoda Tsuyoshi relata que havia 13 Viver, e Willen está interessado em comprar suas partes. Mukoda Tsuyoshi fica feliz em vender tudo, exceto a carne, mas a guilda só tem dinheiro para comprar metade dos Viver. No final, Mukana de repente se lembra de que precisa enviar suas ofertas às deusas, e ele recebe uma mensagem divina de Agni pedindo para ele se apressar. Ele explica que está prestes a enviar sua oferta e, de repente, recebe uma mensagem secreta de Nenri, lembrando de que ela foi a primeira a lhe dar uma bênção. Então, ela quer dar mais 12
doces do que os outros. Keisha secretamente diz a ele que quer que ele se concentre nos produtos de shampoo e cabelo que ele tem vendido, e Ruka quer experimentar sua outra comida. Mukana diz a eles que não pode manter suas ofertas em segredo, pois enviará tudo de uma só vez. Agni fica brava que as outras deusas estavam fazendo pedidos secretos, então ela se junta e diz a Mukoda Tsuyoshi para enviar-lhe álcool. Mukoda Tsuyoshi concorda. No dia seguinte, Mukana e Fel estão atraindo mais atenção depois de derrotarem os Viver, e Mukoda Tsuyoshi vai a uma loja de banheiras. Ele fica maravilhado enquanto olha ao redor, verificando as diferentes banheiras, e o atendente explica que elas começam em 300 ouro com algumas feitas de materiais diferentes que oferecem diferentes efeitos. Quando Mukoda Tsuyoshi considera as opções, o atendente revela seu produto mais novo, mas quando Mukoda Tsuyoshi o vê, ele realmente parece apenas uma banheira normal. Ele acaba escolhendo a banheira verde, e o atendente fica chocado que ele decidiu tão facilmente, já que seria muito caro para uma pessoa comum. O atendente se pergunta como ele vai pagar e sugere um plano de pagamento, mas Mukoda Tsuyoshi mostra que tem o dinheiro. Mukoda Tsuyoshi diz ao atendente para não se preocupar em onde entregá-lo, já que ele pode simplesmente colocá-lo em seu armazenamento. Mukoda Tsuyoshi sai alegremente e diz a Fel que devem sair da cidade porque todos têm olhado para eles desde que lidaram com os Viver. Eles encontram um lugar agradável e Fel decide ir caçar. Mukoda Tsuyoshi marca um espaço no chão e, usando sua habilidade Stoneval, cria uma área privada. Ele tira a banheira e pede a Sui para enchê-la com água. Quando está cheia, Mukoda Tsuyoshi usa sua bola de fogo para aquecer a água antes de tomar seu banho. Mukana se esfrega furiosamente e finalmente consegue relaxar com Sui depois de seu banho. Mukana decide cozinhar um pouco da carne de Viver e está animado porque Fel mencionou como ela é boa. Ele corta a carne em fatias finas, cria um molho rico e faz uma tigela especial de carne de Viver. No entanto, ele percebe que Fel ainda não voltou, então decide fazer um ensopado já que tem tempo extra. Ele compra os ingredientes e corta tudo. Ele grelha a carne até ficar marrom, adicionando os legumes em seguida e depois água e um pouco de vinho tinto. Ele adiciona um molho para dar sabor extra e deixar ferver. Sui menciona que Fel voltou enquanto Mukoda Tsuyoshi espera por ele. Um dinossauro surge, o que choca Mukoda Tsuyoshi. Ele pergunta a Fel sobre o lagarto gigante e Fel menciona que sua luta com os Viver foi um fracasso. Então foi caçar e acabou lutando contra um dragão terrestre. Mukoda Tsuyoshi não pode acreditar no que está ouvindo e não sabe o que fazer com ele, mas Fel diz que será delicioso. Mukoda Tsuyoshi diz que vai ser um problema, mas Fel sugere que ele peça ajuda à guilda para ajudá-lo a revender e Mukoda Tsuyoshi acha que pode ser possível. Fel nota o ensopado que Mukoda Tsuyoshi fez e imediatamente fica animado, mas Mukoda Tsuyoshi o para, dizendo que ele está sujo depois da luta, e Fel fica um pouco ofendido. Ele diz a Fel que ele precisa tomar um banho antes do jantar e Fel fica chocado. Mukoda Tsuyoshi encontra algumas ferramentas de cuidado com cães em sua loja, mas Fel lembra a ele que ele não é um cachorro. Mukoda Tsuyoshi ajuda a desembaraçar seu pelo com uma escova e depois começa a jogar água nele. Mukoda Tsuyoshi se pergunta por que ele se assustou, mas Fel imediatamente nega isso. Mukana continua jogando água nele para molhá-lo, mas Fel acha isso engraçado e se pergunta se Sui poderia usar sua magia da água, mas Mukoda Tsuyoshi menciona que a água de Sui não é quente o suficiente. Mukoda Tsuyoshi tem uma ideia e transforma Sui em um chuveiro conectado à água quente. Fel fica completamente encharcado e Mukoda Tsuyoshi começa a lavá-lo. Fel começa a gostar, mas Mukoda Tsuyoshi menciona que precisa lavar o rosto dele, embora isso o assuste. Fel concorda para não parecer fraco como um lendário Fanrier. Depois que tudo termina, Mukoda Tsuyoshi se prepara para secá-lo, mas Fel sacode toda a água usando sua magia de fogo e o vento de Fel cria uma brisa quente para ajudá-lo a secar. Mukoda Tsuyoshi comenta o quão bem ele parece e Fel demanda que é hora do jantar. Eles começam com tigelas especiais de carne bovina, que Fel acha incrível, e Mukoda Tsuyoshi fica surpreso que a carne do Viver tem um sabor semelhante ao vagil. Enquanto comem, Mukoda Tsuyoshi diz a Fel que ele precisa começar a tomar banhos regulares e Fel não fica feliz com isso, mas Mukoda Tsuyoshi usa Tsui para dizer que ele parece melhor agora, então Fel concorda com o acordo. Quando experimentam um ensopado de Viver, Fel não consegue acreditar o quão bom é e aguarda ansiosamente o que Mukoda Tsuyoshi fará no futuro. De volta à guilda, Willen diz que é impossível vender o dragão e o açougueiro menciona que todas as partes do corpo do dragão são muito valiosas e se recusa a trabalhar com ele. Fel menciona que ele só quer a carne, mas Mukoda Tsuyoshi diz que não é tão simples. No entanto, Willen acha que poderia ser possível para um certo especialista em dragões, e Mukoda Tsuyoshi e Fel estão animados. Willen aponta para outra cidade, e Fel fica empolgado ao saber que está perto do mar, lembrando seu objetivo de comer krakens e outros monstros marinhos. Mas Willen e o açougueiro apenas riem ao ouvir uma declaração tão absurda, mas sabem que é exatamente o que eles farão. Mukoda Tsuyoshi se despede das pessoas
pessoas que conheceu ao longo do caminho, e eles partem para a sua próxima aventura. Se querem mais vídeos nesse estilo, curtam o vídeo e comentem, traga mais que com toda certeza eu vou trazer para vocês. Se querem recomendação de outro anime muito bom, só clicar nesse que vai estar aparecendo na tela agora. Te vejo no próximo vídeo, valeu!